Vereta, presidente do Guarani, já está conosco ao vivo, diz aí, bebê. Bom, Batista, primeiro agradecendo a participação do presidente Rômulo Amaro aqui na Rádio Bandeirantes, primeira vez que eu falo com ele aqui ao vivo também. Presidente, primeiro eu gostaria de saber o seguinte, né? O Guarani divulgou o valor da negociação com o Richard Rios, 27 milhões de euros, né? Anteriormente, muita gente falava a negociação seria 30 milhões. O senhor sabe por que não foi 30 milhões e como foi essa negociação? O senhor tem alguma informação em relação a isso? E as perguntas mais importantes também, né? Quanto que deve chegar esse dinheiro? Se o Guarani já conversou com o Palmeiras, uma possibilidade desse dinheiro chegar um pouco antes, e se realmente a porcentagem do Guarani é 13,34%, se esse dinheiro vai vir de forma integral para o Guarani convertido em reais. Um abraço mais uma vez, prazer em falar com o senhor aqui na Rádio Bandeirantes. Boa tarde, Bruno, boa tarde à Nação Bugrina, prazer falar com você também pela primeira vez, viu, Bruno? Vamos lá, referente à venda... Breno, valor... presidente. Oi? Breno. Breno, me perdoa, desculpa. Breno, em relação às perguntas, vamos lá que eu vou esclarecer tudo para vocês aí, para a comunidade bugrina. A venda realmente foi realizada pelo valor de 27 milhões. Inclusive, isso foi uma nota oficial que foi colocada no site do Benfica, que confirma isso, né? Os outros 3 milhões eram 10% que pertencentes ao jogador e que foi acertado entre as partes, entre o Benfica e entre o Rios. Então ele não entrou no valor final que vai ser pago ao Palmeiras. Então, por isso que a gente divulgou o valor de 27 milhões. Esse contrato, ele ainda não nos retornou. O Palmeiras ainda não nos retornou esse contrato assinado. A gente está aguardando e o que foi acordado foi o pagamento ser feito conforme o Palmeiras for recebendo esses valores do Benfica. A negociação foi realizada para pagar uma parcela provavelmente em agosto ou 20 dias para frente do registro do atleta. Então a gente não tem essa data ainda que quando o atleta vai ser registrado, mas o Palmeiras imagina que isso vai ser feito ainda dentro do mês de agosto. Então, uma parte dessa primeira parcela vem em agosto, se der certo esse período dos 20 dias após o registro do atleta. Uma segunda parcela vem posteriormente no mês subsequente a agosto, que é setembro, e a outra parcela vem em 2026 e a outra parcela em 2027. Então, dentro das perspectivas de recebimento do Palmeiras, ele irá nos repassar o valor devido para a gente dentro da data de recebimento. Ele tem aí 20 dias após a data de recebimento para nos pagar, as parcelas. Esse foi o acordo que foi feito entre o Guarani e o Palmeiras. Antes de eu passar para o Batista e para o CH, só tirar algumas dúvidas em relação a esse mesmo assunto. O Guarani tem integralmente 13,34% em cima dos 27 milhões de euros ou em cima dos 30 milhões de euros. E uma outra situação, presidente, esse dinheiro, né? Pelo que eu soube, o Guarani tem que pagar aí uma dívida de cerca de 10 milhões de reais a curto e médio prazo. Eu queria que o senhor confirmasse se é verdade ou não. E de que forma que o dinheiro vai ser utilizado? Existe uma possibilidade, vamos investir num CT, vamos guardar esse dinheiro, esse tipo de situação? O Breno, esse valor, cara, é em cima de 27 milhões, sim, tá? Sim, em cima de 27 milhões de euros. Quanto à utilização, essa dívida de 10 milhões, eu não sei do que se trata. Nós temos uma dívida tributária aqui hoje, dentro do Guarani, na faixa de 200 milhões. Então, existe sim um interesse, o jurídico, junto com o nosso fiscal, já está em tratativas para ver uma possibilidade
de efetivar um parcelamento dessa dívida tributária, para que a gente consiga já, inclusive, tirar as CNDs do Guarani, que hoje não é possível, e estipular um prazo de estendido para que isso ocorra, né, de 140 ou 120 meses. Então, o nosso tributário, junto com o nosso jurídico, já está trabalhando em cima disso. A gente acredita em ter sucesso nessa negociação junto à Receita Federal, para que a gente possa já iniciar a quitação e a negociação dessas dívidas tributárias, que isso é uma coisa que já estava na previsão do Guarani, que isso fosse efetivado ainda dentro do ano de 25, e é o que a gente pretende fazer. E o restante é segurar esses valores e definir aqui dentro do Conselho de Administração quais serão os investimentos que a gente vai fazer. O CT é um projeto que a gente tem sim, que a gente tem inclusive uma urgência em revitalizar esse nosso CT que está aqui, que está com o gramado já bem antigo, faz muitos anos que não é trocado esse gramado, a gente faz manutenção, as manutenções são feitas periodicamente, porém ele está deixando muito a desejar. Então, a gente imagina aí, de repente, num projeto de curto prazo, de reformular esse CT, que hoje ele está sendo muito utilizado aqui por todos os atletas do profissional e das categorias de base, e depois de repente, fazer um planejamento voltado para um CT mesmo, né, com 4 campos, com alojamento, com fisiologia, com academia, tudo dentro dos conformes, com equipamentos de primeira linha e com projeto específico já. Inclusive o Elano tem uma proposta de um projeto que ele já tinha feito na época que ele estava no Santos e que ele quer trazer aqui para o Guarani, e que está sendo muito bem aceito também. Então, existem essas possibilidades. Tudo isso vai ser discutido ainda dentro do Conselho de Administração. Nós temos algumas pendências financeiras também, que com ex-atletas que participaram aqui do Campeonato Paulista de 24, foram feitos alguns acordos. Então, a gente quer também honrar todos esses acordos, para que a gente não tenha novas ações trabalhistas. Então, o Guarani Futebol Clube vai honrar com todos os débitos que ficaram para trás, os acordos que nós iniciamos, as tratativas. A ideia é que a gente coloque tudo isso em dia e que crie novos projetos para que a gente use esse dinheiro da melhor forma possível. Batista, ao vivo conosco, o presidente do Guarani, Rômulo Amaro. Primeiro, muito obrigado ao Rômulo Amaro pela entrevista, importante entrevista, esse contato para esclarecer fatos concernentes a essa venda do Richard Rios. E aí, Romão, na nota do Guarani, hoje até coloquei no ar, estava apresentando o programa na TV Band, Os Donos da Bola, quando o Guarani emitiu a nota. E lá estava escrito que os 27 milhões de euros serão pagos em 3 anos. E você, na sua primeira fala, colocou datas que não batem com esses 3 anos. Então, o que está valendo? São 3 anos, de acordo com a nota no site do Guarani, ou essas datas que você colocou agora, ou é um acerto particular que o Guarani tem com o Palmeiras? Não, boa tarde, Batista, prazer falar com você mais uma vez. Não, a gente não tem acerto especial com o Palmeiras, não. Eles vão dividir em 3 parcelas, uma parcela entre 25, uma parcela em 26 e uma parcela em 27. Isso que foi a negociação realizada. A primeira parcela será dividida em 2 vezes, que a gente imagina que seja em agosto e em setembro. A gente não tem essa confirmação ainda, porque esse contrato não voltou assinado pelo Palmeiras ainda. Mas, a princípio, o que está negociado e que a gente imagina que vai acontecer, apesar de a gente não saber as datas corretas ainda, é que seja nesses modos aí, conforme eu citei. Então acho que houve um erro de interpretação lá no site, né? Então são 2 anos e não 3, porque 25 não conta. Então é 26 e 27. Então são 2 anos Alô? e não 3 anos. Ô, Romão. Isso. Tá ouvindo? Oi. Tá ouvindo agora ou não? Tô ouvindo.
tô ouvindo, voltou, desculpa. Perfeito. Então são 2 anos e não 3, é isso, né? Estamos com um problema. Houve um pequeno corte aí. Voltou. Agora voltou. Não, é só para confirmar. Então são 2 anos e não 3, não é isso? Isso, eu vou pedir para retificar isso na nota, viu, Batista? Ah, perfeito, Realmente que foi uma ótimo. confusão aqui. Vamos lá, CH, a sua pergunta ao Rômulo Amaro, presidente do Guarani, ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Boa noite, Rômulo. Eu queria perguntar 2 coisas específicas. E a primeira é, depois da sua visita e do CA na CBF, veio a partida contra o Anápolis e o Guarani foi terrivelmente prejudicado, inclusive tendo um erro de direito no jogo. O time da casa jogou com 12 numa batida de escanteio do Guarani. A primeira pergunta é a seguinte: o departamento jurídico do Guarani está tomando ou vai tomar algum tipo de providência? Boa tarde, CH, tudo bem, cara? Prazer falar com você. Prazer é meu. Primeiro, acho que a visita na CBF junto ao departamento de arbitragem, que foi o presidente Rodrigo Sintra que nos recebeu, inclusive nos recebeu, diga-se de passagem, muito bem, nos esclareceu alguns pontos importantes relacionados a critério de escolha de árbitro, e outros processos que estão sendo implementados pela gestão dele, que é uma gestão recente, e eu gostei muito do que eu vi lá, e eu acredito sim muito no trabalho do presidente Rodrigo Sintra, pela experiência que ele tem, uma experiência internacional, e ele está tomando algumas ações importantes e que eu acho que vai ajudar muito na melhoria dos árbitros dentro do futebol brasileiro. O fato da gente ter ido lá e criado essa relação não reflete automaticamente, é uma relação que está sendo criada, no qual nunca foi criada aqui dentro do Guarani nos últimos anos. Então eu vejo com muitos bons olhos, sim. Inclusive, como o dia que nós tivemos lá, os árbitros já estavam definidos, né? Já tinha definido os árbitros, já estava na pauta do jogo, já tinham sido determinados que seriam esses árbitros. E a segunda pergunta que você fez, o departamento jurídico está sim tomando as providências e a gente levantou todos os dados aqui pertinentes ao erro de direito e nós vamos entrar sim com uma representação pedindo a anulação do jogo. Isso já está em andamento já. Isso é muito importante e muito bom. Eu concordo com o Guarani, tem que entrar mesmo. Se vai dar resultado é uma outra conversa. Mas eu, quando coloquei a sua visita ou sobre a sua visita, eu acho muito importante também. E essa relação tem que acontecer. Se tendo a relação que você está iniciando, ainda acontece o problema que aconteceu com a Anápolis, imagina se não tivesse. Então isso é uma coisa que o Guarani não controla. O que acontece? A gente teve muitas críticas em relação a isso. Só que as coisas, cara, a relação ela não acontece de uma semana para outra, né? Então a gente não pode colocar isso como uma reação. Inclusive eu expliquei para alguns torcedores que me ligaram aqui no meu telefone e eu falei, a relação está sendo criada. Agora como é que eu crio uma relação e depois de uma semana acontece um incidente desse, como acontece com outros times em outros jogos, e a gente vai atribuir então que a relação que eu fui lá não serviu para nada. Então não é assim que a gente pode interpretar. Tanto é que nós estamos entrando com os recursos que nós temos direito de entrar e esperamos que tenhamos êxito. E caso não tenhamos êxito também, pelo menos nós fizemos a nossa obrigação, que é reclamar e pedir a anulação do jogo em função dos 12 jogadores que ficaram dentro do escanteio. Eu quero dizer mais uma vez que eu concordo com você, não estou discordando não, é que eu tenho uma opinião própria sobre CBF, que tudo que eles fazem, planejam ou realizam, eu não acredito, é uma questão pessoal só, mas eu quero desejar muita boa sorte para você nessa relação com uma organização tão desarrumada no Brasil. A segunda pergunta, se você me permite, é sobre reforços. Você perdeu 2 jogadores, no meu conceito, muito importantes, que foram Natan e Bilu. Vocês foram ao mercado, contrataram e até agora os jogadores que chegaram para suprir a vaga dos 2 que saíram não corresponderam.
A pergunta é a seguinte: vocês pretendem, diante desse cenário técnico que ainda não está encaixado, buscar mais jogadores no mercado? O Farney Coelho é o executivo de futebol que continua de olho no mercado e procurando, sim, algumas peças. A gente ainda não tem nada definido em relação a isso, CH, mas caso apareça e a gente consiga buscar não só essas duas peças, mas como outras posições também, será feito e será realizado. Hoje a chegada do Kelvin, o professor Marcelo Fernandes está gostando bastante do desempenho dele, e o Cadi acabou de chegar, né? Ele já entrou no jogo. Nesse jogo a gente para mim não serviu de parâmetro, porque acho que o emocional ficou muito carregado e o início da partida também muito conturbada. Então acho que não serve de parâmetro. Mas o Cadi também chegou e está treinando muito bem. É um médio volante alto, tem bastante força e o professor está gostando bastante do treinamento dele. Mas o Farney está de olho no mercado, sim, e pode ser que a gente tenha alguma novidade aí para os próximos dias. Presidente, eu tenho mais duas perguntas. Estamos entrevistando o presidente Rômulo Amaro do Guarani. Perguntas importantes. Eu sei que não depende da figura do presidente para tomar algumas situações, decisões, né? Depende dos sócios, do Conselho Deliberativo, mas eu sei que a SAF tem sido um assunto muito discutido internamente no Guarani. O que está faltando para ser concretizada a SAF do Guarani? E mais do que isso, não sei se o senhor pode tocar nesse assunto ou não. A gente ouve falar e recebe informações de que o Graziano seria o principal interessado e que também teria uma empresa norte-americana. O que o senhor pode falar disso? Breno, é assim, cara. A gente ainda não teve o retorno do registro das atas com a alteração do estatuto, no qual nos permite receber propostas das SAFs ainda. E a gente acredita que vai ainda esse mês aqui, ou até agosto ainda, para finalizar tudo isso. Finalizando tudo isso, nós podemos receber as propostas realmente na íntegra, formais, o que ainda nós não temos. E tem uma empresa que audita isso, que está tomando conta, responsável pelo recebimento dessas propostas, das análises e de apresentar essas propostas para que a gente dê sequência ou não. O Roberto Graziano, acho que não é segredo para ninguém, ele é um dos interessados, sim. Então é muito provável que ele venha com uma proposta. E fora as outras empresas que eu não tenho hoje os nomes, e não sei se é uma empresa norte-americana ou não, essa é uma informação nova para mim. Mas que a gente está assim dando sequência normalmente ao processo de SAF, e ele sendo finalizado aqui na parte do Conselho Deliberativo e dos sócios, nós vamos sim receber as propostas e dar sequência às melhores propostas e apresentar isso para os sócios. E vocês estão imaginando, eu sei que não dá para cravar, mas vocês estão imaginando que dá para concretizar ainda em 2025 ou não? Eu não tenho como afirmar isso, né? Porque a gente não depende disso do Conselho de Administração, depende de processos, de fases, né? De evolução aqui de documentações, mas a ideia é que sim, se concretize dentro de 2025. Agora, a respeito, a gente falava de CT agora há pouco, né? Pelo que eu sei no contrato, até lembrei desse tipo de situação, o contrato de venda do estádio está não só para a construção de uma nova arena, mas o senhor me corrige se eu estiver errado, em relação à construção de um CT também. Eu queria saber, porque muitos torcedores questionam a gente, né? Qual é a atual situação dessa de construção da nova arena do Guarani? Vocês do CA, vocês conversam com o Graziano sobre isso, se ele vai construir ou não? E mais do que isso, aquele valor dos 350 mil por mês, né, que é o valor que ele pagava, esse valor já acabou, vai acabar? Não, vamos lá, uma coisa de cada vez, né? A obrigação do Roberto Graziano é nos entregar uma nova arena, um CT e um clube. Então, enquanto ele não entregar esses equipamentos, ele não tem a posse aqui
do Estádio Brinco de Ouro da Princesa das Dependências. Então, a função é essa. Existe uma comissão imobiliária que já teve muito contato com ele. Atualmente, a gente está aguardando algumas respostas em relação a isso, porque não existe hoje uma data estipulada. Ele tem essa obrigação e ele tem que cumprir. Enquanto ele não cumprir essa obrigação, a gente não sai daqui do estádio. Em relação... Qual que foi a outra pergunta mesmo? Desculpa. A outra pergunta foi, primeiro em relação a isso, em relação ao CT, né? Se está no contrato também da construção de um CT. Não foi isso não, você perguntou outra coisa, não estou conseguindo me lembrar, mas está no contrato sim, a construção do CT, de um clube e de uma arena. Dos 350 mil reais por mês. Isso. Não, os 350 ainda continuam, se eu não me engano, ele vai até abril ou maio do ano que vem. Eu preciso confirmar essa informação. Ô, Romão, a Ernest Young tem o contrato vencendo com o Guarani neste mês, né? Vence agora no final deste mês. O Guarani vai renovar o contrato porque a informação é de que a Ernest Young é quem está fazendo a avaliação para dar um parecer sobre os futuros pretendentes aí da SAF do Guarani. Vai renovar o contrato? Sim, é importante que ela continue nos dando esse respaldo, uma empresa internacional que tem um conceito, uma credibilidade muito grande, e a ideia é que a gente renove, sim. Sobre contratação, o Guarani está no mercado, você disse, e tem um jogador chamado Nicolás Retamar. É um argentino, jogador de 26 anos, é atacante, ele pertence ao Independiente Rivadavia. Neste ano 25, 16 jogos, 5 gols marcados e 3 assistências. Em que pé que está essa negociação e se ele já chega antes do derby? Ô Batista, estou sabendo desse nome através de você, cara. Sinceramente, o Fire não me trouxe esse nome. Não é uma pauta nossa de fechar ele ainda essa semana que ele falou pro derby. Eu vou até perguntar pro Farley sobre esse nome, porque eu não está nas nossas perspectivas. Então anota o nome aí, ó. Nicolás Retamar. O nome completo dele é Kevin Nicolás Retamar. 26 anos, atacante, joga de centroavante também. Ele tem 1,75 m e é destro. E pelos jogos que ele fez, né, até agora, 16, 5 gols marcados, é muita coisa, e 3 assistências. Ele que pertencia ao Ferro Carril, um clube argentino. Uma outra coisa sobre essa questão aí da verba que será utilizada do Richard Rios. Você disse aí construção do CT. Mas pelo contrato, o CT, onde hoje é o CT, tem que entregar isso para o Roberto Graziano quando o Roberto Graziano construir um estádio para 12 mil lugares. E esse dinheiro será investido onde, então? Qual é esse CT que você pretende colocar aí o dinheiro do Richard Rios, uma parte do dinheiro do Richard Rios? Boa pergunta, Batista. Assim, hoje nós estamos utilizando intensamente o CT que hoje ainda está nos nossos domínios, né? Então, assim, ele está precisando de manutenção. Então, quando eu falo que a gente vai usar o dinheiro para o CT, é para a gente dar uma revitalizada nele, porque a gente ainda continua usando. Então, para que a gente ofereça uma estrutura melhor aqui para os nossos treinamentos, para os nossos jogadores profissionais de categoria de base, a ideia é que a gente faça uma manutenção um pouco mais adequada, que a gente já não faz há algum tempo, para que a gente possa continuar utilizando ele e de uma maneira melhor, que ofereça uma qualidade melhor aqui dentro dos nossos treinamentos. É porque até com relação ao estádio, o Guarani fez uma série de obras
Inclusive reformou os camarotes, né? 200 camarotes, a fachada. Aliás, parabéns, com um negócio realmente muito bonito. Mas eu tenho recebido algumas perguntas de pessoas que não entendem se vai entregar o estádio para o Roberto Graziano. É o caso do CT. O Guarani vai fazer o investimento. Mas se vai entregar o CT para o Roberto Graziano, então por que investir num negócio que futuramente não vai servir para o Guarani, porque terá que entregar para aquele que arrematou o estádio junto à Justiça do Trabalho? Sim, vamos lá. Batista, hoje o nosso torcedor é o nosso maior patrimônio. Então a gente quer procurar dar a melhor condição para que ele venha ao estádio. Então as manutenções elas são periódicas e necessárias. A construção dos camarotes foi uma oportunidade aqui, em parceria com uma empresa parceira de uma construtora, que nos cedeu essa oportunidade de construir esses camarotes e poder oferecê-los a parceiros. Então a gente já vendeu 4 camarotes e a gente tem mais interessados em fechar os outros 4 que tem aqui. Então a gente fecha e termina o camarote, inclusive com já o investimento do parceiro. Então a gente achou que seria uma ideia pertinente, pois nós estamos utilizando o estádio. E se a gente puder dar um conforto melhor para o nosso torcedor, ou para um parceiro que vier aqui a utilizar esses camarotes, a gente achou que seria de bom alvitre, e como está sendo. Então, enquanto nós estivermos aqui e utilizando as dependências, nós precisamos dar as devidas manutenções e procurar deixar o estádio da melhor maneira possível para receber o nosso torcedor. Ô, presidente, para encerrar, né, o nosso compromisso era até 18 horas. Já estamos certo. Em cima, o quinto sinal vai marcar 18 horas. Mas, naquele jogo em que contra o Ituano, que o Bruno Santos teve um gol impedido. Foi contra o Ituano, até coincidentemente foi quando você foi lá na CBF. A reunião já estava marcada, mas houve uma coincidência e aí colocou no balaio lá de tratativas. Sim. E até o Tigrão, que é o nosso comentarista, fez um elogio na tela da Band. Olha, o presidente foi autêntico e foi muito honesto. Disse que o Bruno Santos estava um pouquinho à frente. E acho até que você errou na sua avaliação, porque na minha avaliação ele não estava à frente. Bruno Santos estava atacando a bola e o Dalpião, lateral esquerdo, vinha da linha de fundo para a entrada na pequena área. Então, o gol foi legítimo, mas respeito, foi a sua opinião. Agora, sobre este jogo aí contra o Anápolis, qual é a sua opinião sobre os lances? A opinião, os vídeos mostram, né, Batista? Foi um absurdo o que aconteceu lá, né, cara? A gente foi operado e, inclusive, durante a partida nós registramos tudo isso aí via celular para o responsável pela arbitragem que recebeu isso e avaliou e ficou de nos dar uma resposta, mas realmente é inevitável o que aconteceu, né? Logo no primeiro lance do início já deixou todos os jogadores do Guarani completamente desestabilizados emocionalmente, né? Porque foi uma revolta. Se o Bruno não levanta a perna, teria quebrado a canela dele. Então foi uma entrada desleal. E fora todo o contexto do jogo, né? O pênalti, que é muito duvidoso, é interpretativo demais, a invasão depois do pênalti e os 12 atletas dentro da área na cobrança do escanteio. Então foi um transtorno, uma calamidade o que aconteceu. Valeu, Romão, muito obrigado pela entrevista. Tá melhorando bastante, hein, presidente? Media Trend tá funcionando. As entrevistas são muito boas, são muito entrevistas esclarecedoras aí para o torcedor do Guarani, que é o nosso principal objetivo, né? Não é dar uma satisfação para mim, mas através de um veículo de comunicação,
A torcida merece respeito. O clube de futebol só tem uma razão de ser, é a sua torcida. Então, parabéns pela entrevista, muito obrigado aí por atender uma vez mais a reportagem aqui da Rádio Bandeirantes. Batista, eu que agradeço, a gente está sempre à disposição, dentro da nossa disponibilidade. Muito obrigado pelos esclarecimentos, agradeço ao torcedor bugrino, peço que acredite, que apoie o time, nós vamos fazer uma partida bem competitiva agora contra o Náutico e vamos entrar no G8 o mais rápido possível. Muito obrigado, tá aí então o presidente Rômulo Amaro, presidente do Guarani, falando conosco. E aí, CH, o que você achou da entrevista? Gostei sim, eu acho que você foi